Olá, estamos de volta com Marina Silva. Senadora, a gente estava discutindo essa questão da religiosidade na campanha, a senhora citando a importância do Estado laico e também do respeito à crença das pessoas e fazendo um debate de alto nível. E durante a campanha, a senhora, de fato, foi muito chamada a comentar esses temas que agora, no segundo turno, os outros candidatos estão tendo que comentar. Eu queria ouvir a senhora, que, enfim, está credenciada aí para liderar uma oposição, para está bem posicionada para a eleição em 2014, apesar de dizer que ainda não disse que será candidata, mas quem sabe um dia dar uma entrevista, vai a notícia admitindo que será. Você é um mineiro persistente. Estou persistindo, estou tentando ali. Seguinte, ficou com o resultado da eleição, houve uma surpresa. O que explica essa votação da Marina? Foi um eleitorado progressista, antenado com temas do meio ambiente, que está insatisfeito com essa polarização, esse fla-flu, PSDB e PT que votou na Marina. Não, mas também foi um eleitorado conservador, pobre, religioso, que se afastou da Dilma porque ela deu uma declaração de que em 2007 a Folha de São Paulo que era um absurdo que não houvesse a legalização do aborto, enfim. E ficou essa coisa, a Marina recebeu um voto ao mesmo tempo progressista e conservador. A senhora concorda com essa análise? Ela está correta? A sua candidatura, ela de fato vocalizou assim, tanto os setores conservadores como progressistas também? Kennedy, engraçado, né? Que no primeiro turno as pessoas diziam, olha, quem vota na senhora são as pessoas de classe média alta, os ricos são, enfim, as pessoas das universidades, né? Durante toda a campanha, como as pesquisas diziam que eu tinha no máximo 10%, quando me davam 10%, então eu tinha que responder essas questões. Quando vieram os resultados, agora estão fazendo outra rotulagem com as pessoas que votaram em mim. As pessoas que votaram no nosso projeto, no meu entendimento, elas votaram por razões específicas, diversas, as mais variadas possíveis, mas três coisas estão presentes, pelo menos naquilo que eu posso sentir com a minha acessibilidade no contato com essas pessoas. É um voto de opinião, é um voto naquilo que elas consideram que é uma outra atitude diante da política, da coerência, não é? E um voto daquele que está dando uma sinalização de que esse modelo do confronto está se esgotando, de que as pessoas querem promover o encontro a partir das coisas que estão dando certo para corrigir as erradas e encarar os novos desafios. Eu acho que qualquer análise apressada, não é, dessas pessoas pode cometer um erro muito grave, não fazer a leitura adequada. São pessoas que eu as encontro muito orgulhosas do voto que deram, que estão prestando atenção nos dois candidatos, que celebram a atitude da independência e de não ter ido para a questão de discutir cargos ou mesmo por razões de amizade. Então, são pessoas, não é, que têm uma atitude de responsabilidade com a decisão que tomaram e que estão tomando agora e com a opinião que têm. Até porque eu não tinha lideranças do mundo cristão evangélico, digamos, das que têm uma grande visibilidade de mídia e com posições bastante fortes em relação a esses temas, apoiando a minha candidatura. No caso da Assembleia de Deus, o pastor Manuel Ferreira apoiou a ministra Dilma, o bispo Edir Macedo apoiou a ministra Dilma e, no caso do governador Serra, não é, ele recebeu o apoio do pastor Silas Malafaia e, na última semana, até mesmo do presidente da minha igreja, da Assembleia de Deus, que foi o pastor José Wellington. De sorte que a Marina interagiu com a base da sociedade que tinha um conhecimento, em boa parte da minha identificação com a questão socioambiental, a identificação da fé também e principalmente a coerência política, de ter tido uma atitude de não ir para o ataque, de não ir para o vale tudo eleitoral, de ter assumido uma briga de Davi contra Golias, mas preservando os princípios, não é? De não fazer essa separação entre os fins e os meios. É isso que as pessoas acabaram decidindo. E como a Marina se sente? Porque, desculpa interrompê-la, porque assim, essa questão ambiental, o rótulo é progressista, a questão religiosa, é uma questão conservadora. Depois de passar por uma campanha presidencial, vai de norte a sul, leste a oeste, conhece o país inteiro, tira-se lições disso, isso muda uma pessoa. A Marina que sai dessa eleição, ela é uma Marina mais conservadora, porque o Brasil é um país vamos dizer assim, razoavelmente conservador, e para um dia chegar à presidência da República, a senhora também tem que dar a mão
a esses conservadores, que é um processo muito parecido com o do Lula, né? O Lula tinha um discurso antes de chegar ao poder, em 2002, e no poder exerceu de uma outra maneira e se moderou. Só chegou ao poder depois de uma moderação. A pergunta mudando agora, assim, a Marina vai ter que ficar mais conservadora e ela se transformou numa candidata, com o passar do tempo, menos progressista e mais conservadora? Olha, Kennedy, eu diria que eu saí mais progressista. Mais progressista. Porque eu estou cada vez mais comprometida com a sustentabilidade e, graças a Deus, não fiz esse discurso do vale tudo eleitoral, da satanização das pessoas. Né? Eu fazia uma discussão, no meu entendimento, madura e difícil, para dentro e para fora. Quando eu estava conversando com os meus irmãos de fé, eu não ia pelo discurso fácil de satanizar ninguém, certo? E isso é ter uma atitude progressista e coerente, sem negar a minha fé. Agora, eu não fazia dois discursos, eu sempre dizia que eu me orientava pela ética dos valores e não pela ética das circunstâncias. Nunca pediu voto por acreditar em Deus, pedia voto pelas suas propostas. Eu pedi voto para as pessoas por aquilo que elas acreditam. A identificação da fé, mas isso também havia. Quando eu era católica, eu participei do movimento Fé e Política das comunidades de base e nunca vi ninguém discriminar ninguém, nem chamar a igreja de conservadora. A Igreja Católica, quando ela fez o movimento das comunidades de base, as pastorais, a pastoral operária, a pastoral, enfim, da terra, e tinha e tem um olhar muito progressista. Mas era uma igreja mais progressista mesmo, do Leonardo Boff, mas essa igreja existe, né? e o Leonardo Boff estava comigo no primeiro turno, certo? E muitas dessas lideranças, inclusive lideranças do mundo evangélico, não foram por esse recorte de votar apenas pela identidade espiritual. Inclusive, eles mesmos diziam, nós não estamos votando no padre, no pastor, nós estamos votando em alguém que vai governar para quem crê e quem não crê. As pessoas que estavam comigo tinham essa clareza de que eu tinha uma identificação com os diferentes segmentos da sociedade e queria governar para todas as pessoas. E quando falavam da questão do aborto, eu dizia que tinha uma posição e tenho uma posição contrária, o meu princípio de defesa da vida, e mesmo que eu não tivesse fé, seria assim, não é por razões filosóficas, mas eu a tenho, não escondo a minha fé, não é? E tenho uma forte identificação, não só com os cristãos da Assembleia de Deus, mas inclusive com um grande contingente de pessoas da Igreja Católica. Desculpe interromper, a senhora defendeu o plebiscito em relação à questão do aborto, eu me lembro. A senhora acha que o país devia realizar um plebiscito a respeito desse assunto. Há uma argumentação, a candidata Dilma usou outro dia, falou, talvez seja um assunto que divida muito o país, porque as pesquisas mostram, né? As mais recentes mostram que, assim, a larga maioria da população é contrária a uma mudança na atual legislação. Porque aí, quando a gente fala de aborto, né, senadora, tem que fazer várias discussões. Uma coisa assim é a questão do aborto mais ampla. A outra é o seguinte, tem uma lei no Brasil que prevê aborto em duas hipóteses, quando há estupro ou quando há risco de vida, a gestante pode morrer. Mas isso já está assegurado, né, pela lei e com isso a senhora concorda? Isso já está, né, assegurado pela lei, isso não está sendo questionado. O que está sendo questionado é a questão da descriminalização do aborto e ampliar para outras modalidades, inclusive essa questão de que a mulher tem autonomia sobre o seu corpo. Isso, exato. Essa é a discussão que está posta. E é para essa questão que eu disse, se chegarmos a essa discussão, né, para a ampliação, eu acho que não deve ser uma decisão que vai ficar apenas com o Congresso, que deve haver o plebiscito. Eu nem disse que eu convocaria o plebiscito, porque quem faz o plebiscito é o Congresso. Sim. Eu coloquei nesses termos, porque eu acho que não é uma questão só de cunho religioso, tem aspectos morais, filosóficos, culturais, e deve ser debatida com a profundidade necessária para que cada um possa colocar o seu ponto de vista. E a gente não pode subestimar o ponto de vista da sociedade. A sociedade brasileira, quando a gente fez o plebiscito sobre a questão do parlamentarismo e presidencialismo, as principais lideranças desse país saíram na defesa do parlamentarismo, né? Inclusive, lá no meu estado do Acre, todas as lideranças eram favoráveis e perdemos fragorosamente. Então, é você se dispor ao exercício da democracia, claro, afirmando tuas convicções para que as pessoas possam fazer as suas escolhas. Eu, quando dialogava com a comunidade gay, quando dialogava com as feministas em relação ao aborto, eu falava de forma muito transparente, não usava dois discursos, e eu acho que falar a verdade, ter coerência, isso é um dos principais sinais de ser progressista. Senador, então vamos falar objetivamente desses pontos, porque eu acho esclarecedor, a senhora trata do assunto com naturalidade. A sua posição hoje é manter a lei como está, ou a senhora admite alguma mudança se for uma posição da Marina? A lei está aprovada e, enfim, para os casos de
de estupro e de perda, de possibilidade de comprometimento da vida da mãe. Obviamente que você tem o direito de buscar o convencimento. Não é? E esse convencimento, às vezes, ele é feito pelas igrejas, por aqueles que são os orientadores, né, para que a pessoa opte pela vida da criança. Eu, pessoalmente, sempre buscaria, né, a afirmação da vida, mas a lei está assegurada. O que eu debati durante a campanha foi em relação à ampliação das demais modalidades. Mas, em qualquer circunstância, eu defendo a vida como um valor, não é? A vida como um valor, não só, inclusive, para os humanos, mas para todas as formas de vida. Não é complicado, porque a lei prevê a prisão para a mulher que praticar o aborto. Aí a ministra Dilma, o próprio Serra fala, a senhora também falou da questão dos aspectos de saúde pública. A senhora acha que a mulher que praticou o aborto, ela deve ir para a cadeia? Eu acho que a mulher que pratica o aborto, ela deve ter informação, ela deve ter acolhimento para evitar o aborto. É isso que ela deve ter. Mas a senhora evita responder se acha que tem que ir para a cadeia ou não, porque é um tema complicado. Não, eu não acho que seja uma questão de cadeia, é uma questão de acolhimento. As mulheres, elas ficam com sequelas terríveis, mas também não acho que é uma coisa de banalizar, dizendo, olha, é normal, né? E as pessoas usam, às vezes, argumentos, né? Ah, mas existe aquelas que fazem de uma forma, com agulha de tricô. Hoje a maioria usam remédios, compram na farmácia, exatamente. Esse discurso também está desatualizado. O que nós temos que ter é a informação, evitar, inclusive, o aborto, não só nessas que precisam de acolhimento, informação, mas o planejamento familiar e as jovens que muitas vezes estão engravidando precocemente, para que isso não aconteça e ela não tenha que precocemente tomar uma decisão que lhe causará uma sequela para o resto da vida. E afirmar a vida como um valor, como um princípio, né? Eu gosto muito da afirmativa do Gandhi, né? Ele dizia, eu não vejo nenhuma razão para ceifar uma vida, não é? Mas eu vejo qualquer razão para lutar até as últimas consequências em defesa da vida, mesmo que eu coloque em risco a minha própria vida. E, às vezes, você tem que colocar em risco a tua vida política para ser coerente, não é? Defender as coisas com transparência, não é? Isso é ganhar ganhando ou ganhar perdendo. Você ganha perdendo quando você, não é? Parece que é, mas não é, está, mas não está, vai para os caminhos que, no meu entendimento, não são os melhores para que o cidadão faça a sua escolha de forma consciente. As pessoas que votaram em mim, elas sabiam exatamente o que eu estava pensando sobre os assuntos aos quais eu estava debatendo. Serra e a Dilma podem ganhar perdendo? Só a Dilma, só o Serra? Os dois se ganharem, ganham perdendo? Qual é a eu sua acho opinião? Que nós ainda temos 2 semanas para que quem vai ganhar, uma semana, para que quem vai ganhar essas eleições possa ganhar ganhando. E eu espero que ganhe ganhando. E ganhará ganhando se debater o Brasil que interessa, se não ficar apenas no embate, se não for para o vale tudo eleitoral, se não ficar numa guerra entre o vermelho e o azul. O Brasil é de todas as cores, de todas as raças, com muitos desafios, não é? E esse segundo turno, no meu entendimento, é uma grande oportunidade para aqueles que foram para o segundo turno. Olha, quando eu vi você mediando o debate, não é? 1 minuto para pergunta, 2 minutos para resposta, 2 minutos para réplica, para tréplica. Eu dizia, meu Deus, que oportunidade de discutir saúde, educação, segurança pública, de fazer a crítica às questões éticas, mas apontando os caminhos para que essas coisas não se repitam. Como é que a gente faz para pensar o Brasil do tamanho que ele é? O Brasil, né, com a política com P maiúsculo e não a política rasteira que muitas vezes nos apequena nos sonhos e no pensamento estratégico e se faz uma discussão como se estivesse fazendo uma discussão, né, de um processo puramente municipal, com todo respeito pela discussão municipal, mas ela vai se dar daqui a 2 anos. Agora é a hora de discutir o Brasil que temos, o Brasil que queremos. E no Brasil que temos conquistas e desequilíbrios. Vamos corrigir os desequilíbrios. E no Brasil que queremos, temos imensos desafios, principalmente da educação e da saúde de qualidade. Senadora, ainda tem 2 pontos que eu queria ouvi-lo nessas questões desses temas polêmicos. A senhora respondeu muito sobre isso na campanha, mas eu queria realmente fazer uma Poxa, discussão... Kennedy, bem que você podia me perguntar outra coisa não, agora. Mas é importante, porque ficou não uma contradição, ficou um esclarecimento assim. A união civil entre pessoas do mesmo sexo, a senhora é a favor, mas se colocou durante a campanha que a senhora era contra que houvesse uma cerimônia religiosa entre homossexuais. É essa mesmo a sua posição? Olha, o que eu dizia
é que os direitos civis dos homossexuais, eles devem ser respeitados. Sim. E a questão do casamento, eu tenho uma posição contrária por entender o casamento como um sacramento entre um homem e uma mulher. Mas eu não defendo que a comunidade gay não possa fazer uma festa de casamento, seja discriminada em relação aos seus direitos a ter herança, o seu direito de herança, de ter plano de saúde conjunto, de se mudar para um outro estado quando um dos parceiros, às vezes, passa num concurso público. Né? Essa diferenciação era o que eu fazia. Em relação ao casamento, eu dizia claramente como um sacramento, uma coisa tinha uma da religião. posição contrária, né? E acho que a liberdade religiosa passa pelo direito de que todos os credos, cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, judeus, muçulmanos, enfim, os diferentes credos, possam professar a sua fé de acordo com os textos sagrados que referenciam sua fé. E não sofrer nenhum tipo de discriminação em relação à fé que professa. Ficou uma coisa assim, a Marina é contra uma festa de casamento, ou seja, que as pessoas festejem a sua união. Isso não tem nada a ver, o casamento ele é um... O direito das pessoas é o direito das pessoas como cidadão. Sim. E Jesus Cristo reconhecia muito bem. Ele dizia, nada é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Agora, do ponto de vista de pensar o casamento, eu penso como um sacramento. O que as pessoas fazem com a sua vida, não é? É algo que diz respeito... privada, é uma decisão dela, não é? É uma decisão dela. E nenhuma fé vai obrigar você e tirar você de dentro do bar que você está bebendo uma cerveja, porque ele acha que é pecado tomar bebida alcoólica, certo? Agora, o que você não pode é obrigar, né, o padre, o pastor, o rabino, dizer que ele não tem o direito de dizer que não é bom exceder, né, nas bebidas fermentadas, como diz o próprio texto sagrado. Senadora, na questão do criacionismo, que é a tese que acredita que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, tem o evolucionismo, a teoria da seleção natural do Charles Darwin, que esse é um processo longo, de bilhões de anos, a evolução das espécies. A senhora sabe muito bem o que é, o telespectador também sabe. Há escolas religiosas que defendem as duas correntes. A minha pergunta para a senhora é, no caso de uma escola pública ou de uma escola privada, laica, deve haver ensino do criacionismo ou não? E o que a senhora acha desse ensino? Olha, Kennedy, isso foi uma infâmia que assacaram contra mim, de que eu estava defendendo o criacionismo nas escolas. Não é verdade. O que eu fiz foi, sendo perguntada dentro de uma escola confessional, o que eu achava daquela escola, ensinar também, junto com o evolucionismo, o criacionismo, eu respondi da seguinte forma: desde que ensine o evolucionismo, eu não vejo problema, porque assim as crianças, os jovens, na verdade, vão poder fazer a sua escolha. E daí saíram dizendo esse tipo de coisa que não é verdade. Tem até um link para a própria, na internet, entrevista que eu dei, e eu não defendo isso. Eu sou como a maioria dos brasileiros que acreditam em Deus e não preciso de uma justificativa científica para vir em socorro da minha fé. Então, a LDB já fez a regulamentação adequada de como é o ensino religioso dentro das escolas públicas, e isso basta, não é? Que, aliás, não é ensino de nenhuma religião específica. Senadora, temos só 2 minutinhos. O conhecimento básico das religiões. Temos só 2 minutinhos, eu queria falar rapidamente com a senhora, antes do Pinga Fogo, que eu pediria que a senhora respondesse rapidamente. A senhora disse que gostou de Tropa de Elite, que escreveria a respeito. Gostou por quê? Rapidamente. Eu gostei porque ficou de uma qualidade fantástica em termos da abordagem da questão da violência, né, mostrando não só a violência combatendo a violência, mas uma elaboração em cima dessa violência, inclusive a que é praticada pelo Estado, não só como direito legítimo de reprimir, mas a violência da corrupção entranhada, né, nos meandros dos processos de decisão de governo. E também porque os personagens foram se reelaborando, né? É muito bonito ver como aquele processo todo, que no primeiro filme parecia tão apartado da humanidade, dos personagens, ele vai se encontrando no segundo filme, e claro que ele termina de uma forma muito impactante. Capitão Nascimento se humanizou um pouquinho mais. O Capitão Nascimento se humanizou totalmente. O encontro dele com o filho, né, é algo muito bonito. Mas eu não gosto de ficar falando do filme para não estragar os que vão assistir. Senadora, rapidamente, um pinga-fogo aqui, super rápido, 1 ou 2 palavras. PV. O PV, um partido que tem uma grande oportunidade de continuar inovando na política, buscando parcerias
com a sociedade, não se colocando apenas na perspectiva de querer hegemonizá-la, mas de trocar com a sociedade. PT. O Partido dos Trabalhadores deu uma grande contribuição para a democracia, mas, lamentavelmente, não foi capaz de se associar às utopias desse início de século, principalmente a questão da sustentabilidade ambiental. PSDB. O PSDB é um partido que veio do antigo MDB, da social-democracia, como é o caso do próprio Partido dos Trabalhadores, e que não foi capaz de contribuir para evitar uma oposição de velho tipo. Teve a oportunidade de ter o PT durante 8 anos fazendo uma oposição bem encerrada, e quando teve a oportunidade de fazer uma oposição diferente, fez do mesmo jeito ou pior. Marina Silva. Marina Silva é uma mulher movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas que eu não posso escalar e a determinação para escalar as montanhas que eu não posso transferir para as fé. Por exemplo, quando me diziam que eu não tinha nenhuma chance, porque não crescia nas pesquisas, eu trabalhava dia e noite e as circunstâncias estão aí para serem transformadas. E o Brasil mostrou que isso acontece quando você une as duas coisas. Dilma Rousseff. Enfim, uma mulher competente, com perfil gerencial, como eu dizia no primeiro turno. José Serra. Um homem competente com perfil gerencial, como eu dizia no primeiro turno. Um sonho. Um sonho. Um sonho de ver o Brasil integrando economia e ecologia, aonde as pessoas estejam no centro de tudo isso, não é? Cuidando mais de si mesma, cuidando uns dos outros e cuidando da natureza. Senadora, muito obrigado. Infelizmente, Obrigada, nosso tempo acabou. Foi bom entrevistar. A terceira vez não é notícia com a sua presença. Muito obrigado. Obrigada. A notícia volta na semana que vem, logo após o Doutor Hollywood. Você pode acompanhar o programa pela internet e pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana e uma boa noite.